Então, parece que eu estava sem som aí. Então, eu estava falando de uma vida sem propósito, na qual as pessoas vivem uma vida sem propósito. E eu li o texto em Gálatas 3:29, que a palavra diz assim, o apóstolo Paulo ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão segundo a herança, segundo a mesma promessa. Então nós olhamos lá no livro de Gênesis 12, é onde Deus promessa para Abraão. Toda a promessa feita para ele, que seria pai de nações, que seria abençoado, essa promessa é para nós, é para esses que aceitaram Jesus Cristo. Então, muitos acham que aceitar Jesus Cristo é aceitar e pronto, mas nós sabemos que Jesus Cristo ele tem que ser Senhor da nossa vida. Nós temos que submeter a sua palavra, os seus ensinamentos, senão nós não estamos adequadamente assim vivendo Deus. Então eu estava falando aqui do um ator, o ator Flávio Migliaccio, né, que não gosto de citar muito o nome, mas que ele viveu 85 anos. E aí, no final da sua vida, ele disse que a humanidade não tinha dado certo. Então essa frase me chamou a atenção, porque a pessoa fica 85 anos e não entendeu o propósito de Deus. Sabendo que a Bíblia diz lá no Salmo 90:10 que a vida vai até os 70, 80, o resto é canseira e fadiga. Então é triste ver uma pessoa viver 85 anos e não entender o propósito de qual ele foi criado. Nós somos criados para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor, em Provérbios 22:6, diz: ensina a tua criança no caminho do Senhor, e quando ele crescer, ele não desviará dele. Então nós sabemos, se nós ensinarmos a criança, a pessoa, ou depois da adulta, ela pode até se desviar, mas já meus amados. Então, a palavra de Deus fala no livro de Romanos 12:2, para nós não entrar na forma desse mundo, mas para renovar a nossa mente. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A boa e agradável é fácil, mas a perfeita, sabe qual que é a perfeita? A perfeita, meu amado, é a cruz, é negar-se a si mesmo a cada dia e tomar a cruz. Então, se não há uma mudança na vida da pessoa, alguma coisa está errado. Não adianta aceitar Jesus e não se submeter à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Ele diz: nada podeis fazer. Nós entendemos ali, vendo no Evangelho 3, Evangelho 14:3, nós vemos que também não estava entendendo o propósito no qual foi criado. Ele é um religioso, doutor da lei ali, mas ele precisava de se converter. Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. Ali, no entanto, ele não entendeu, mas Jesus quis dizer: você tem que se converter, você está no caminho errado. A conversão nós sabemos que estamos indo para um lado e ver que estamos errados, e fazer essa conversão. Então é isso que as pessoas não entendem. Eu sempre uso dizer que a coisa mais difícil de mudar nas pessoas é o sistema de crença. A mente ainda fica no Egito, estão livres, estão libertos, ficaram 400 e poucos anos, 430 anos. Deus levantou Moisés para tirar eles lá do Egito, e quando eles saíram do Egito, o primeiro obstáculo, eles lembraram do Egito, lembraram da cebola, do alho, do pepino. Então é difícil de mudar o sistema de crença das pessoas. Então nós temos que entender que a conversão, ela tem que mudar os nossos procedimentos, porque senão nós vamos estar errados. Nós temos que sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Então muitas pessoas estão vivendo aí sem saber qual foi o propósito no qual
eles foram criados. Então esse homem, esse ator, ele não entendeu isso. No fim, né, tirou-se a própria vida. São pessoas assim que vivem, foram criadas por acaso. Que Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Ele colocou um propósito na vida do homem. Nós temos que entender isso. Então aqui por isso que Paulo fala, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Quem era Abraão? Era o pai, o nosso pai na fé. São descendentes de Abraão segundo a mesma promessa. Qual a promessa que foi feita para Abraão? Até o nome Deus mudou de Abraão para Abraão. E ali determinou a ele que todas as nações da terra seriam benditas através dele. E nós, também não é diferente para nós. A palavra diz aqui em Mateus 13:19, né, que todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, o inimigo. Sabemos que tudo é uma semente. As nossas palavras são sementes. Tudo que nós fizermos são sementes. Então é triste de ver uma pessoa viver 85 anos e não ter propósito. Não teve propósito na sua vida, né, meus amados? E muitas pessoas não sabem nem qual foi, né, o motivo de qual foi criado. Para adorar a Deus, bendizer ao Senhor. É maravilhoso viver na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela fala que aquele que aceita Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que vem a Cristo, lá em Romanos fala que aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que adulterava, ele não adultera mais. Aquele que matava, não mata mais. Alguma coisa tem que mudar, senão alguma coisa está errada. Senão nós somos apenas religiosos. Nós vemos as pessoas vivendo sem propósito. Há uma frase que o Mike Murdock diz que a pior tragédia não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. E quantas pessoas vivem com a vida sem propósito? Não se submetem à palavra de Deus, às autoridades, né? Falam mal dos governantes, dos seus patrões. Uma vida sem propósito, não sabe nem para onde vão. Estão perdidos no meio da multidão. Mas nós temos que entender que Deus, quando criou o homem, Ele criou para um objetivo, para ser adorador. De Gênesis Apocalipse, Deus vem levantando pessoas para chamar as pessoas de volta, o povo de volta, o homem, a mulher de volta, para o princípio no qual era para estar junto a Deus, ter intimidade com Deus. Por causa do pecado foi afastado, mas Deus vem trazendo. O que Deus quer com o homem? Intimidade, pura intimidade que Ele quer com cada um de nós. Então, meus amados, é triste ver uma pessoa viver 85 anos e viver sem propósito. E quantas pessoas que estão assim? E muitos fazem esses movimentos, essas coisas, aí falam 20, 30, 40 aceitaram Jesus. Mas onde é que estão essas pessoas? Estão vivendo no propósito de Deus? Cadê aceitar? Não é de boca para fora, é do coração. A vida tem que mudar. Se a vida não muda, alguma coisa, né, meus amados? Então aqui essa palavra que Paulo escreveu, que todos aqueles que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, esse tem as mesmas promessas. Muitas pessoas falam, mas eu também sou filho de Deus. Não, muitos são criaturas de Deus. Se você não tiver uma intimidade e não aceitar o filho, como diz lá em João, né, todos aqueles que aceitaram, né, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Mas nós temos que aceitar como Ele como Senhor, não apenas como Salvador.
E para aceitar Ele como Senhor, nós temos que pagar um preço. Mas é gratificante a gente estar fazendo a obra de Deus. É gratificante porque a gente sabe para onde vai. Paulo, ele disse: eu corro para o prêmio da vitória. O alvo, ele falava muito em alvo, que é Jesus Cristo. Ele sabia, tinha aquela certeza para onde ele iria. E nós temos que ter essa certeza também, senão nós vamos estar enganados, ainda lá no Egito, né? Livre da escravidão, mas escravizado a nossa mente, ainda com aquela mentalidade lá de escravo, né, meus amados? Então, que nesta noite você possa entender que Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito é você entrar em Deus. Não é simplesmente você ir na igreja, ser um religioso. Não, senão Nicodemos aqui poderia estar tranquilo, mas ele viu que não era isso. Então Jesus teve que ir. E Jesus pagou um alto preço. Você pode dizer, mas Jesus era Deus. Ele era 100% homem também. Quando ele foi para a cruz, antes dele ir para a cruz, né, diz que ele orou e sentiu medo. E teve um momento que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, porque era muito sofrimento. Então, em outras palavras, ele quis dizer: Pai, se tiver outro meio de salvação, me poupe. Mas não teve outro meio. Aí ele disse: mas se não houver outro meio, então que se cumpra com a sua palavra. E a palavra se cumpriu, ele indo no meu lugar e no teu lugar. Então Jesus pagou um alto preço para cada um de nós. Então, quando nós entendemos essa palavra que está aqui em Gálatas 3:29, que se sois de Cristo, se nós somos de Cristo, então nós somos descendentes de Abraão. Senão, não seremos descendentes de Abraão. Aí não temos essa promessa. Então sois descendentes de Abraão e herdeiros, aquele que herda segundo as mesmas promessas. Então, resumindo, tudo que Deus prometeu a Abraão é para nós, mas nós temos que estar submissos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Não deixe que o inimigo roube essa semente. Tudo é um plantio, tudo. A colheita, ela é opcional, o plantio, mas a colheita, ela é obrigatória, né? A semente, ela produz segundo a sua espécie. Então nós temos que entender isso. Nós temos que semear duas coisas. Nós temos que estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Que você possa, meu irmão, ficar com essa palavra e entender que uma vida sem propósito, ela é inútil aqui nessa terra. Né? Você pode viver a tua vida, sim, né? Teus afazeres, teu emprego, teus bens, sim, mas conectado a Deus, conectado a Jesus Cristo, porque nosso lugar não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir daqui. Pode ser agora, pode ser amanhã, não sabemos. E Deus fala: acumuleis tesouro lá, onde a traça não corre. Então não quer dizer para nós não se desfazer das coisas aqui, não. Mas para você não colocar em primeiro lugar isso na tua vida, mas sim colocar o propósito de Deus na tua vida. Aí sim, quando você partir daqui, né, porque nós somos aqui peregrinos em terra estranha, mas a hora que nós partir daqui, nós estaremos com o Senhor. Aí, meu amado, aí é o prêmio dessa vitória, da coroa. Amém? Então você pode ficar com essa palavra, que Deus possa estar te abençoando e que Deus possa
estar falando ao teu coração aí através do Espírito Santo de Deus. Nesses corações, que eles saiam da fila da bênção, como muitos estão atrás de bênção, mas tem que entrar na fila do propósito, porque Jesus ele diz, né, que Deus ele fala assim que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nunca busque as demais coisas antes de Deus. Se você quiser sonhar, sonhe o sonho de Deus. Coloca Deus no teu negócio. Coloca Deus em tudo que você for fazer. Adore ao Senhor. Ele diz assim, em João 14, 23, se alguém me ama e guarda a minha palavra, meu Pai o amará. Viemos para Ele e nele faremos morada. O Espírito Santo, o Espírito Santo aqui dentro faz morada. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E se nós temos o Espírito Santo aqui dentro, como que nós podemos fazer as coisas erradas? Deus faz as coisas erradas? As leis aqui, as pessoas não cumprem, maquiam, mas a lei de Deus não. A lei de Deus diz que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Quer dizer, nós vamos ter que prestar conta de tudo, meu irmão. Então as leis, ele diz que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então nós temos que temer isso, porque Deus, ele vai trazer tudo à tona um dia. As coisas que estão aí, né, feitas no pecado, corrupção, essas coisas, tudo vai vir à tona. Mas nós temos que ficar firme com o Senhor, que é o nosso advogado. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Um beijão no coração. Quero mandar o meu abraço aqui, desejar aí a cura aí ao pastor Ricardo, pastora Mara, que Deus possa estar aí te abençoando. E ao nosso pessoal, aqueles que estão nos acompanhando, que Deus possa te abençoar, o pessoal aqui da capital, de Roraima, Boa Vista, o pessoal lá do sudoeste, oeste do Paraná também, eu mando um abraço a cada um, que Deus possa te abençoar. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Senhor, possa ficar em cada coração esta palavra, que nós possamos estar obedecendo a Tua palavra, porque nós sabemos que um dia nós partiremos daqui e queremos estar lá contigo na glória, Senhor. Pai, eu peço no nome do Senhor Jesus, visita cada um, as autoridades eclesiásticas, as autoridades civis, militares, Senhor, aqueles que estão sofrendo em leito de hospital, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada um e curando no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Amém, meu amado. Um beijão no coração e que Deus possa te abençoar.